Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mais uma quinta-feira de oração, de pregação da palavra. Hoje nós estaremos orando por aquelas causas que são absolutamente impossíveis aos olhos dos homens, mas que são absolutamente possíveis para Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 66, e vamos ler o versículo 2. 66, Isaías 66, 2 diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, vem trazer consolação e renovo, porque todos nós estamos carecidos da Tua intervenção poderosa em nossas vidas, Senhor. Não sabemos como Tu vais fazer, mas já dizemos amém aquilo que Tu farás. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós estamos todos carecidos de uma intervenção poderosa dos céus. As lutas têm sido muitas, os temores também têm se agigantado diante de nós, diante de tudo que nós temos visto e vivido nesses dias. Mas Deus é aquele que olha para o abatido e contrito de espírito. Que nós possamos levar as nossas lutas, as nossas tribulações diante do trono de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor há de nos aliviar ou nos fortalecer para completarmos a nossa carreira guardando a fé. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém. O desejo do nosso coração é despertá-los para a seriedade do nosso relacionamento com o Senhor, bem como para a reverência com a Santa Palavra de Deus. Nós temos visto nesses dias uma tendência muito grande, até mesmo nos guetos cristãos, ou que se dizem cristãos, uma tendência à irreverência com relação à Palavra de Deus. O livro do profeta Isaías, curiosamente, é chamado de Pequena Bíblia, porque são 66 capítulos. E este capítulo 66, eu peço a vocês que leiam todo o capítulo, é sem dúvida o capítulo escatológico, que fala da segunda vinda de Cristo, ou aponta para ela. O Senhor aqui estabelece um contraste entre o verdadeiro servo de Deus e aquele que pratica a falsa religião, que será excluído da Nova Jerusalém. O texto lido é o versículo-chave deste capítulo e é um apelo ao verdadeiro quebrantamento de espírito. Estamos todos necessitados de nos quebrantar diante de Deus. Há muitos concertos em nossas vidas, há muitas coisas a serem transformadas, que possamos permitir que o Senhor faça esses concertos, faça essas transformações, em nome de Jesus. A cruz de Cristo tem sido relegada a um plano secundário, periférico. Ninguém quer carregar a sua cruz, sequer as pessoas querem ouvir falar de cruz. Quando muito, vemos a tentativa de colocar rolimães no pé da cruz e almofadá-la para livrar de qualquer tipo de sofrimento. O que temos visto em nossos dias já fora previsto por Isaías, note, 700 anos antes de Jesus vir em sua primeira vinda. Uma religião que busca resultados, mas que exclui a cruz.
É interessante que muitas pregações, sobretudo na igreja eletrônica, apontam para uma vida de facilidades, para uma prosperidade rasa, mas que exclui totalmente o sofrimento. Quando a gente sabe que é impossível nos livrar das dores do crescimento, não só física, mas emocional e também espiritualmente. O sacrifício da cruz tem sido banalizado e tem faltado quebrantamento de espírito pela própria falta de consciência de pecados. Aliás, a palavra pecado nem é mencionada na maioria dos púlpitos, com raras exceções, porque não é considerada politicamente correto se falar em pecado. O desejo de Deus é se relacionar intimamente com o homem, e o vínculo desse relacionamento é a cruz do Calvário, é a cruz de Cristo. E aí a gente fica pensando o que foi feito dos pregadores do passado, sermões pregados que as pessoas caíam das cadeiras, quebrantadas de espírito, reconhecendo seus próprios pecados. Em seu plano para relacionar-se com o homem, não está apenas seu filho crucificado, mas Jesus se torna a cabeça de homens e mulheres crucificados com ele, andando em novidade de vida, e ele se faz primogênito entre muitos irmãos. Se não tivermos esse nível de percepção, se não abraçarmos a cruz radicalmente, jamais impactaremos o mundo com as nossas doutrinas vazias de significado. No reino de Deus não há lugar para celebridades mundanas, porque a única preeminência aceitável é atribuída exclusivamente à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que será que o Senhor traz este assunto exatamente em um texto escatológico escrito há tantos séculos atrás? Ouso responder: porque a presença da falsa religião descomprometida com a cruz seria uma marca dos dias que antecederiam a segunda vinda do Cristo. Nos dias de João Batista, quando ele pregava às margens do Jordão, algumas celebridades religiosas, como fariseus e saduceus, foram a ele para serem batizadas sem a menor consciência de pecado e muito menos arrependimento. João Batista, ao contrário de muitos líderes de nossos dias, disse de forma contundente: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Podemos ver claramente essa tendência em nossos dias. Muitos acham que podem fugir da ira vindoura se filiando ou se infiltrando nas fileiras da igreja local ou professando uma religião de aparência, sem quebrantamento de espírito. Pessoas que vão diante publicamente, professam o nome de Deus, mas agem de forma contrária quando sai daqueles redutos. São mentiras, são falcatruas e outras coisas de muitos líderes que deveriam ouvir a mensagem contundente de João Batista, que chama de raça de víboras aqueles que tentam fugir da ira vindoura, mostrando uma religiosidade apenas de aparência. E aí cabe uma pergunta: qual o perfil do homem que atrai o olhar de Deus? Primeiro, esse homem tem um coração quebrantado, quebrado. O salmista no Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Senhor enxergará a sinceridade do coração daqueles que o buscam em verdade. No versículo 1 deste contexto, o Senhor diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés.
Que casa edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? As duas perguntas feitas pelo Senhor remetem ao que ele pretendia fazer no futuro, transformar o coração do homem no seu verdadeiro santuário. Aqui ele propõe não um templo feito pelo homem de pedra e cal, mas uma tenda viva. E esse tabernáculo vivo primeiro se cumpriu em Cristo por ocasião da sua encarnação. Depois do Pentecostes, em seus discípulos de todas as épocas. Na parte A do versículo 2, o Senhor ainda afirma que Ele é o Criador de todas as coisas e nada o pode conter. Mas o homem para quem Ele olhará é o aflito e abatido de espírito pela consciência da própria pecaminosidade. Ou seja, esse quebrantamento não é porque as coisas vão mal, não é porque o dinheiro está pouco, não é porque há problemas na família, é porque há um reconhecimento do próprio pecado, da própria pecaminosidade. São aquelas pessoas que lutam desesperadamente para se livrar de uma inclinação e têm tido dificuldade. Essas pessoas se quebrantam e vão à presença do Senhor. Esse homem é chamado por Jesus de bem-aventurado em Mateus 5,4, porque ele chora, lamentando pelo seu estado de miséria, e por isso será consolado por Deus. Segundo lugar, esse homem treme diante da palavra do Senhor. Precisamos voltar a tremer diante da palavra de Deus. Há algo que me chama a atenção de forma particular em nossos dias, é a falta de reverência à palavra de Deus. E essa falta de reverência não se dá apenas pelo escárnio, mas sobretudo por não se levar a sério essa palavra de vida eterna. Por que o homem deve tremer diante da palavra viva de Deus? As razões são muitas, mas vou citar apenas algumas. A palavra produz fé salvífica no coração do homem. Romanos 10,18 diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra produz santificação. Jesus diz, João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra produz libertação. Já estáis limpos pela palavra que vos tem pregado. João 15,3. A palavra produz luz em nossos caminhos. Ela é lâmpada para os meus pés. Aliás, o versículo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, diz o salmista no Salmo 119, 105. A palavra guardada no coração impede a proliferação do pecado. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, diz o autor do Salmo 119, versículo 11 outra vez. A palavra produz resultados. Sob a tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus. Lucas 5,5. A palavra do Senhor é imutável e cumpre seus propósitos. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E ainda, eu velo pela minha palavra para cumprir. Mateus 24:35, Jeremias 1:12. A palavra é verdadeiro alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. E finalmente, a palavra é o próprio Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. A palavra é Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Por que então as nossas vitórias não têm vindo mais abundantemente? Porque não trememos diante dessas palavras de vida proferidas pelo nosso Senhor. Não levamos a sério a palavra viva que procede da boca de Deus, Cristo. Que lições nós tiramos do texto? Primeiro, Jesus está às portas. A segunda vinda é iminente. Tudo à nossa volta testifica a esse respeito. Que possamos permanecer firmes na fé e perseverar de forma vigilante,
até aquele dia glorioso. Segundo lugar, o Senhor conhece o nosso coração e deseja que nos quebrantemos em sua santa presença. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Ele conhece os porões da nossa carnalidade. Ele sabe onde armazenamos aquelas inclinações mais escondidas. E o Senhor deseja que nós reconheçamos essas inclinações e nos quebrantemos diante dele. Tem faltado choro no meio do povo de Deus, não um choro por causa das dores que a vida impõe, mas um choro de quebrantamento pelos nossos pecados. Não temos chorado pelos nossos próprios pecados porque estamos ocupados demais, julgando e condenando nossos irmãos. Não há ministério da fazenda celestial. Não há ministério de fiscal da fazenda celestial para fiscalizar os pecados dos outros. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus e nos quebrantar pelos nossos próprios pecados, que não são poucos, diga-se de passagem. E aí, em terceiro lugar, precisamos voltar a tremer diante da palavra viva de Deus, para que ela faça a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, a palavra viva que procede da boca de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas, que o Senhor nos ajude a reconhecer os nossos próprios pecados e nos arrepender, quebrantados diante da sua presença, em nome de Jesus. Vamos orar pelas causas impossíveis, então são poucas, nós temos dito isso semana após semana. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti pelos enfermos, clamamos a Ti pela vida de Íria, rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor visite os lares, que o Senhor visite as encrencas pessoais, mas sobretudo que o Senhor nos dê consciência de pecado, que possamos ir à sua presença quebrantados de espírito, em nome de Jesus. Recebe essas nossas causas impossíveis, opera maravilhosamente em cada uma delas, segundo a tua excelsa e soberana vontade, em nome de Jesus. Entregamos a Ti aqueles nossos ofensores, perseguidores, aqueles que têm se levantado com fúria contra nós. Nós os entregamos a Ti, Senhor, abençoamos a vida deles e os perdoamos em nome de Jesus. Opera nessas situações, nós já Te rendemos graças por todas as respostas, em nome e por amor de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.